quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal e hoje o médico veterinário Marcos Rezende destaca a importância da identificação e eliminação de plantas tóxicas na pastagem. Vamos ver. Chumbinho, cafezinho, cipó-prata, samambaia, timbó fedegoso e diversos outros nomes são comuns do produtor como plantas tóxicas. É, isso mesmo. Dentre as plantas daninhas, existe um grupo que nós chamamos de plantas tóxicas, que precisam ser identificadas na sua propriedade e eliminadas por combate químico, porque senão o problema pode ficar muito grande. O produtor, ele precisa, agora já ele começa a se movimentar para fazer o combate às plantas daninhas, porque as chuvas chegaram, a gente precisa eliminar as plantas daninhas e permitir que o capim brote, e aí vai abafar até a própria sementeira e o pasto vai seguir de maneira muito mais tranquila, alimentando mais animais e trazendo proteína para a gente, que é consumidor. Mas quando você chamar o seu técnico para fazer o levantamento de pastagem, para saber que produto utilizar, como utilizar, quando utilizar, peça para ele identificar as plantas existentes e, dentre elas, peça para ele ter uma atenção especial com as plantas tóxicas. Essas plantas podem provocar a intoxicação e a morte dos seus animais de maneira bastante contundente. Em uma análise de dados de 2013, pesquisadores identificaram, somente em laboratórios credenciados, pesquisadores identificaram que mais de entre 1,5 milhão e 2 milhões de animais, entre bovinos, ovinos e caprinos, morrem anualmente no Brasil em decorrência de plantas tóxicas. Então o problema é bastante grave. Algumas vezes a gente atribui isso à morte súbita. Não tem nada de súbito nisso. Algumas plantas, elas provocam uma intoxicação imediata. O animal consome e ele já tem o quadro de intoxicação e alguns vêm a óbito. Porém, algumas plantas têm efeito cumulativo. O animal vai comendo e ela vai acumulando. Quando a gente movimenta esses animais, em geral na seca, o animal com score corporal é um pouco menos vantajoso. O que acontece é a mobilização dessa toxina e o animal morre. Ou seja, nada de súbito, isso aconteceu durante todo o ano. Então, muito cuidado com essas plantas. Identifique e faça o combate. Um outro cuidado que eu recomendo a você, produtor, é sempre que comprar animais e fizer um transporte e ele for transportado à sua propriedade, jamais coloque ele em pastos que você, sabidamente, que você tenha plantas tóxicas. Os animais poderão ingerir essas plantas tóxicas e vir a óbito. Os animais descem com muita fome e saem comendo o que tiver pela frente, inclusive essas plantas. Existe um conhecimento comum, muito errado, que vem de décadas, de que os animais vão evitar as plantas tóxicas por elas fazerem mal para ele. Bom, isso é um erro, porque algumas dessas plantas tóxicas são altamente palatáveis e os animais acabam viciando em comer elas e ensinando outros a comerem também. Então a gente precisa eliminá-las da pastagem, porque a partir do momento que o animal aprende a comer essas plantas, ele só vai parar quando ele se intoxicar e morrer. Então, muita atenção às plantas daninhas, mas principalmente às plantas tóxicas. Ela pode intoxicar os seus animais, levar eles a óbito e deixar o prejuízo bastante contundente para a sua propriedade. Olha, é importante esse recado, hein? O Dr. Marcos Rezende participa nesta sexta-feira, às 4 da tarde, da terceira FEAGRO Carajás, em Marabá, no Pará. Ele vai fazer uma palestra justamente com esse tema, plantas tóxicas, impactos e medidas para minimizar os prejuízos.